Cibele Passoli, gestora das unidades Cross Experience Ibiporã e Maritacas. E hoje estou aqui com a minha professora especial, Thaís Aguiar. Hoje o nosso assunto vai ser sobre periodização, Thaís. Fala pra gente o que é essa tão falada periodização dos treinos. Ai, gente, eu até pensei aqui, né? Tema polêmico dos últimos treinos, dos últimos tempos. Vamos lá esclarecer um pouquinho, né? Forma simples aqui para a galera entender. Ó, periodização, gente, é um ciclo completo de treino montado especialmente para atletas, né? Tanto atletas quanto pessoas mais simples, né? Os amadores, que a gente chama, atingirem da melhor forma possível seus objetivos. Isso é a periodização. Resumindo, é isso. Então, É ele isso. envolve quem já está fazendo atividade física e quem também vai pretender começar essa fase, né? Que eu falo que são fases da vida, né? São as fases. Porque tem fase que você acha que é importante, mas você não pratica. E tem fase que você fala assim, não, eu preciso praticar. Verdade, exatamente. Eu preciso, então são diferentes. E qual a importância no treino da periodização? Ele serve, né, para dividir o treino em ciclos, né, micro, meso e macro, com o objetivo de evitar que a adaptação natural do organismo humano impeça o desenvolvimento em qualquer atividade que a pessoa escolha fazer. Tipo, sem variação de treinamento, o indivíduo ele pode desenvolver lesões frequentes e até que a gente chama de overtraining, que é o esgotamento causado pelo excesso de treino, o excesso da mesma coisa ali, só progredindo em relação às coisas pequenininhas, entendeu? Tipo ou só intensidade, entendeu? A gente trabalha, esse seria o objetivo principal da periodização. Então, Thaís, eu posso dizer que esse cuidado, né, essa assistência, o coach estar ali na área de treino cuidando, né, dos alunos é algo de extrema importância? Eu posso assim dizer? Com certeza, com certeza. O aluno ele é super assistido por nós, porque mesmo mesmo tendo uma periodização ali que já facilita muito, né, o objetivo do aluno ser conquistado, né? Mas o coach ele tá ali para justamente te mostrar o caminho certo, né? A gente consegue ver um exemplo, né? A gente consegue ver um aluno se ele precisa aumentar o peso dele ou não. A gente consegue ver se ele está apto a fazer um exercício ou não, mesmo que esteja dentro de uma fase 1, que é a fase mais tranquila, né? Mas é a fase de técnica, adaptação, a gente consegue ver se o aluno realmente consegue fazer um agachamento, se ele está com falta de mobilidade de tornozelo, se ele precisa aumentar, aí ao contrário, ele aumentar o peso, se ele consegue fazer mais do que ele acha que ele consegue. Tem muito aluno que se limita a fazer coisas, mas isso não significa que a gente vai forçar aquilo, não. O aluno ele tem que se sentir confortável em fazer. A gente está ali para ajudar. Eu sou uma professora que gosto de ficar incentivando. Se o aluno sente no coração dele que dá para aumentar, ele aumenta. Às vezes eu vou lá, eu sou o coração do aluno, eu pego lá um pezinho. Gente, ela taca terror naquela grama azul. Vou falar para vocês. Pega um pezinho, e se você fizer nesse? E aí o aluno experimenta, às vezes ele não consegue, mas a maioria eles conseguem fazer, a maioria das vezes eles conseguem fazer sim. E aí até eles se surpreendem mesmo, porque às vezes assim, só por eles, a gente não consegue evoluir também, sabe? Eles não estão ali para entender a técnica, eles estão ali para fazer o exercício, eles estão ali para passar o tempo deles da melhor forma possível, sem se machucar. E a gente está ali por causa da técnica, a gente tem que olhar se o agachamento está certo, entendeu? Às vezes o aluno não está preocupado com isso. Se ele está sentindo ou não, é isso que importa para ele. E assim, Thaís, eu vejo que todo esse cuidado, todo esse planejamento, porque o treino ele tem um porquê. Sim. Não é verdade? Então, se dentro da semana a gente tem aí 5 tipos de treinos diferentes, existe um porquê, existe uma sequência, existe uma lógica, não é verdade? Exatamente. E o bom dentro do nosso método é que o aluno, ele evolui dia após dia. Ele não fica lá com uma ficha que daqui 2 meses ele vai mudar o exercício dele. E muitas vezes ele muda,
o exercício, muda aquela ficha e ele ainda não aprendeu nem a agachar. Que é o que Exatamente. acontece, na verdade, Muitas Thaís? vezes. As pessoas estão preocupadas demais em aumentar peso, em aumentar a repetição, porque foi isso que foi ensinado, foi isso que foi pregado há muito tempo. Então, essa metodologia básica, ela tá na cabeça de todo mundo. Então, Isso já foi superado, né, isso, Thaís? isso já foi superado. Então, para quem trabalha nas unidades que trabalham, eu falo da CROSS porque a gente trabalha bem sobre isso, né? Periodização de treinamento. Mas estendendo isso para todas as atividades, a gente já tem essa divisão clássica, né, de treinamento. E dentro da periodização, a gente trabalha as funções articulares, né, dentro do treino. Então, não fica um treino avulso, não é para você fazer tudo e qualquer coisa, como um funcional de circuito sempre pregou, e aí acabar, terminou aquilo, se a pessoa sai suada, que é uma outra história para a gente conversar sobre, aí, não, valeu a pena, mas se ela saiu sem nenhum tipo de nada, cansado, ou não saiu cansado, sei lá, aí não valeu a pena. Então, tem muita coisa que a gente precisa analisar, falar com o aluno, dentro das técnicas mesmo, dentro do nosso bate-papo ali na parte de habilidades, a gente consegue conversar um pouco sobre o que está acontecendo, entendeu? Ô, Thaís, você sempre, né, aí citou por algumas vezes aí a questão de fases e tudo mais. Como que é, né, como são montados os treinos dentro dessa periodização que é tão importante, né, que é de extrema importância, vamos assim dizer. Só para que a gente consiga entender e fechar esse tema, para que as pessoas tenham conhecimento, que não é só chegar e fazer um exercício. Não é assim, Exatamente. né? E sair cansada. Às vezes você saiu até machucada de algum exercício e não cansada como deveria. Então, explica pra gente como que funciona lá. Então, quer dizer que eu vou estar numa fase e depois eu volto para outra e eu tô regredindo? Como que funciona isso, Thaís? Vamos lá, pessoal. Isso é muito perguntado realmente pra gente, né? E, enfim. Trazendo para a nossa realidade da CROSS, a gente adota o modelo de blocos. Então, é fase 1, fase 2, fase 3. Dentro dos microciclos, né? A gente tem a fase 1, que é a adaptação. Então, há cargas baixas, muita técnica, né? Porque você, antes de qualquer evolução de treinamento, você precisa saber como é que se treina aquilo, né? Então, os estímulos são baixos a médio, né? De acordo com cada pessoa. Então, isso é muito importante refrisar, porque o aluno A não é igual ao aluno B, sabe? Então, se ele está numa fase de adaptação, um aluno que acabou de chegar dentro da CROSS, essa fase 1 é maravilhosa, seria a nossa porta de entrada, porque eles aprenderiam todos os exercícios, ou a maioria deles, porque os ciclos, mesmo fechados, né, as 10 semanas fechadas, a gente não consegue dar todas as técnicas. Então, isso significa que dentro do próximo ciclo, a gente tem outros exercícios, outras técnicas, que é o que a gente está passando por agora, né? Então, um aluno antigo, ele não pode... Antigo, modo de dizer, né? Dinossauro. Vamos dizer assim, mais experiente. Os dinossauros da CROSS. Então, ele não pode achar que porque ele já passou por aquela fase, que agora ele vai regredir, ou que agora ele vai ter que fazer tudo que ele já fez. Sempre tem algo novo para oferecer. Sim, isso é um ponto muito importante, porque sempre tem, além de ter algo novo para oferecer, a gente sabe, como eu já até falei antes, né? O aluno, ele não está ali para aprender a técnica, né? Ele está ali para treinar. Se ele está ali para treinar, o que ele faz, o que ele faz muito, né? Ele vai saber. O que ele faz pouco, o que ele faz de vez em quando, ele não é obrigado a aprender. Porém, não é. Quando a gente fala, tipo, um aluno esses alunos antigos que saíram da fase 3, aí voltou para a fase 1. A gente falar assim, olha, não é para que você saiu do peso 20 que você vai pro 4 de novo. Não é isso. A gente treina pega esse período da fase 1 para que o corpo ele dê uma volta calma, ele descanse, porque o corpo ele precisa disso, ele precisa de estímulos novos. Se você tá num treino muito pesado e daqui a pouco aumentar mais carga, como eu até falei antes, né? Pode causar um esgotamento do músculo, pode causar lesão muscular, entendeu? Você pode não perceber agora, mas lá pra frente vai ter que eu já escuto demais, assim.
Ai, Thaís, tá doendo mais um lado do que o outro. Ai, por que que a minha perna tá maior do que a outra? Ah, porque isso, porque aquilo. E isso é a consequência de vários estímulos errados que o aluno mesmo, ele se dá dentro da própria periodização. Então, a gente tá ali para cuidar e a gente tá ali também para falar com o aluno sempre, se ele tá sentindo, se ele não tá. Vamos dizer que um textinho que eu sempre falo para eles, né? Um aviso que eu sempre dou para eles é assim: quando você estiver sentindo queimar o músculo, tipo, é elite, entendeu? Você tá trabalhando certo os dois músculos e tal, os dois lados do corpo. Então, você tá trabalhando certo, tá dando resultado ali. Agora, quando você passa a sentir só um lado do que o outro, aí você. Ah, é normal? Tem muita coisa que o pessoal pergunta assim, mas é normal eu sentir só mais um lado que o outro? Não, gente, não é normal. Ah, é normal eu sentir essa articulação, sendo que o trabalho é no músculo? Claro que não, não é normal. Então, alguma coisa você está executando errado. Às vezes, pessoal, não é nem a questão do movimento em si que está errado. Às vezes a intenção, como você está executando aquele movimento, se você está dando mais atenção, se você está subindo e descendo, ou se você está trabalhando aquele músculo. Tem essa diferença, a gente não consegue ver tudo, mas a gente, boa parte das coisas a gente consegue detectar. Mas a gente só consegue melhorar se você disser pra gente. Ah, hoje eu tô sentindo mais o ombro, sendo que era pra sentir bíceps. É normal? Não é normal, não é normal. Então, o normal é sentir músculo, a não ser que a gente esteja trabalhando mobilidade. Ah, eu tô sentindo a articulação e eu tô sentindo as duas e tal. Ou seja, tem aquelas pessoas que têm menos mobilidade, então, eu tô sentindo mais um lado que o outro, então a gente acaba perguntando, mas você tem isso, você tem aquilo? E a pessoa às vezes esquece de dizer pra gente, às vezes ela nem sabe que tem. Dá uma olhadinha nisso daí. Esse ombro não tá indo, não tá subindo, mas o outro tá. Aí, sei lá, eu acho que eu trabalhei demais. Não, não é assim que funciona, né? Então a gente consegue, tem que assistir o aluno, mas o aluno também tem que se assistir, ele também precisa se cuidar. Para sua própria evolução, você precisa se comunicar ali, né? E esse é o papel. É que as pessoas, acho que assim, eu posso dizer, Thaís, as pessoas estão tão acostumadas a ficar em um equipamento, em um aparelho com uma ficha, que elas não conseguem muitas vezes, né, até trazer o conhecimento para o coach daquelas, vamos dizer assim, limitações que ele possui. Então, dentro do nosso método, dentro do que a gente propõe para o aluno, esse cuidado que nós temos, é exatamente isso, é uma comunicação para que aquilo que você precisa executar dentro dos exercícios, ele seja feito da melhor forma e adaptado para a sua realidade. Então, por isso que tanto os alunos veteranos quanto os alunos né, eles têm essa comunicação. Então, saiba que quando você optar por estar conosco, você não vai ser mais um, você vai ser mais uma pessoa que realmente tem a sua própria identidade e você vai ter um relacionamento com o seu coach dentro do melhor, vamos se dizer assim, profissionalismo que ele pode te oferecer. Então, isso é de extrema importância, porque não é só lá e movimentar o corpo. É nós sabermos como é a sua realidade, as suas limitações. Por isso que quando você agendar a sua aula experimental conosco, você vai ver que tem uma breve entrevista antes disso. A gente já pergunta por quê? Porque quando você chega para o coach, ele já sabe dentro de toda essa estrutura, porque o treino, ele é estudado, ele é adaptado, ele é analisado, partes minuciosas do treino. Então, quando você chega para nós, dentro, né, da nossa comunidade, o nosso intuito é oferecer sempre o melhor para suas necessidades e, é claro, sempre, né, buscando lá aquele objetivo que tanto você almeja ou que às vezes já tentou e parou no meio do caminho. Nós estamos aqui para acolher da melhor forma, não é, Thaís? Exatamente. É bem isso mesmo. E como profissional você pode dizer, né, todo o cuidado que você tem com os alunos, o feedback que nós temos e o que nós queremos hoje, né, para você que assistiu esse nosso episódio, é te oferecer isso, né? Um cuidado especial dentro daquilo que é mais importante para você, a sua saúde, com certeza, né, Thaís? Verdade. Então, a gente conclui aí, né, a fase 1 para que tire logo essas dúvidas da cabeça de que a gente está regredindo. A gente não está regredindo, tá, pessoal? A gente está adaptando o nosso corpo a uma nova fase.
dentro disso, eu sempre falo para vocês procurarem saber melhor mesmo o que vocês estão trabalhando, aquilo de voltar o peso, depende muito do como você rendeu as suas últimas fases. A gente tem que colocar isso também na balança. Então, se você estava num peso 20, vamos colocar assim, vamos estar num peso 20, que é o nosso maior peso, né? Daí a gente tá lá e tal, assim, trabalhando. Então você não vai voltar pro 4, você vai voltar pro 18, você vai voltar pro 16. Você vai, eu já tô numa intensidade interessante. Dá uma reduzida, mas não a zero a sua intensidade. Volta um pouquinho, dá uma resinha para que aquele peso que você conquistou na fase 3 vá para a fase 2. E aí, quando chegar na fase 2, você tem uma fase de transição, que aí a gente vai falar agora, que é a fase já de pesos mais moderados, de uma intensidade mais moderada para alta. Isso eu sempre falando, cada aluno tem o seu rendimento, né? Aí aquela galera que já estava lá, já estava evoluindo do peso lá 20 e vai pegar um 22, né? Vai pegar um 24, vai experimentar os pesos, enfim. Então, isso daí a gente já consegue trabalhar no aumento de carga. E aí, quando chegar na fase 3, aí é a intensidade completa, né? Então, a gente consegue concluir, fechar um pezinho em que você não consegue mais fazer, né? Não consegue mais aumentar naquele momento. E aí você consegue dar toda a sua intensidade, todo o seu treinamento para aquelas notinhas 10, 10, 10, 10, complete lá o quadro, né? E aí você consegue evoluir mais ainda. Então, cada fase é tão importante quanto o próprio treino, o seu próprio rendimento dentro do nosso treino da cross. Então, a gente pode considerar que a fase 1 ela é uma progressão também. Ela é super uma progressão. Não tem, ela não é uma regressão, pelo amor de Deus, gente, não é. Ela é uma progressão para que você consiga lá na frente, porque a gente sabe que a gente trabalha 10 semanas. Então, 4 semanas de fase de adaptação é até para aqueles exercícios que você sentia dificuldade, aqueles exercícios que você não conseguia agachar tanto, aqueles exercícios que você não conseguia subir tanto. E você consegue treinar aquilo de uma forma mais lenta, de uma forma mais assistida, você mesmo se perceber dentro do treino. E aí, quando chegar lá na fase 2, que é aumento de carga, aí você pensa, será que eu consigo aumentar a carga ou não? E aí, quando chegar na fase 3, que é a intensidade, aí você consegue ampliar os seus movimentos, você consegue aumentar as suas cargas, você consegue render mais dentro do treino. Aquilo que você fazia, tipo, 8 repetições você fazia em 10 minutos, você faz 10 repetições em 10 minutos. Então, tudo isso a gente aumenta e isso é muito significativo, todo mundo sabe. As pessoas, a gente consegue prestar atenção até nos nossos resultados, que a gente sempre coloca no quadro. Nessa fase eu consegui tanto, mas na outra fase eu consegui tanto. E assim a gente vai trabalhando com cada um histórico de sucesso, né? Exatamente. É uma progressão aí que não tem fim. Então, se você realmente se dispor a estar cuidando de você, da sua saúde, dos seus amigos, dos seus. Porque a cross ela não foi feita para você, ela foi feita para você e para os seus. Né? Todas aquelas pessoas que realmente buscam saúde, ainda mais em um momento que a gente vive, né, Thaís? Tantas situações aí que fogem do nosso controle, essa luta contra o invisível que a gente vem enfrentando aí, a gente sabe as limitações que traz para o nosso corpo. Então, a atividade física, ela não é algo para aparência, não é algo de luxo, ela é importante, necessária e indispensável para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Exatamente. E já tem estudos aí, estudos milenares, assim, exagero, mas assim, tem muitos estudos até atuais que falam até da nossa saúde mental, o quanto a atividade física, o exercício físico, ele ajuda, ele auxilia, né? Então, saiu um estudo, né, em 2022, que, se eu não estou enganada, em 2022, que a atividade física, o exercício físico, ele aumenta, ele é 1,5% mais eficaz do que remédios para depressão e ansiedade, gente. Então, se você faz atividade física, você está mexendo no seu corpo, não é só o seu corpo, é saúde mental também. A gente está vendo o quanto isso aumentou, né, da nossa geração, quanto isso aumentou, quanto isso está significativo e quantas pessoas já sabem disso, porque a informação está aí, ó, pra gente
pescar e a gente aderir pra gente, né? Com certeza. E o quanto as pessoas já procuraram, tanto a cross mesmo, quanto outras atividades mesmo, para amenizar essa situação, né? Para ver, para melhorar, para ter um estilo de vida melhor, né? Então, não fique de fora desse grupo que está preocupado em uma longevidade e tudo mais, por aí afora, né, Thaís? Verdade. Olha, e se você é aluno da Cross, aqueles 5 minutinhos, sabe? Quando a aula termina um pouquinho antes da programação, que o nosso treino ele tem, dependendo do dia, né? Um período aí que ele pode acabar 5 minutos, 7 minutos antes, procura seu coach. Seja, né, você uma fonte de propagar tudo aquilo que ela vai te orientar, que os coaches vão te orientar, professor, professora, que quer que seja, porque é muito importante você levar esse conhecimento para as pessoas, porque muitas vezes elas estão em casa, né, Thaís, no sofá, Verdade. achando que atividade física não vai fazer a diferença, e realmente faz toda a diferença. Então, muita diferença. aproveite cada minuto dentro do seu treino e pós o seu treino, porque os nossos profissionais, eles são altamente capacitados para levar até você a execução e o conhecimento de todas as atividades que você pratica dentro, né, da Cross. Então, quero agradecer mais uma vez esse momento, Thaís, e o próximo episódio tem muita coisa a ser esclarecida também, né, Thaís? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui para sanar algumas questões e provocar outras questões também. E muito obrigada pelo convite. Estamos aqui, gente. Deem esse apoio pra gente. Faz o X E vem. e vem.